Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo você e toda a sua família. Muito obrigado por sua companhia e desejamos que Deus abençoe você através desta programação. Estamos transmitindo o programa pelo Canal 14 em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também em todo o Brasil e no mundo através do nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial e em formato de podcast no Spotify da Rede Brasil. Hoje veremos a quarta lição do trimestre com o tema Quando a criatura vale mais que o Criador. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pai do irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Do evangelista irmão Jonathan Lucena. Pai do irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pai do irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Nesta lição, veremos a definição de idolatria e autolatria. Explicaremos o texto de Romanos 1, 18 ao 25. E veremos qual deve ser a nossa atitude diante desta sociedade idólatra e perversa. Evangelista Alessandro, o senhor poderia, por favor, ler para nós o texto áureo? Sim, diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1 e 25. Evangelista Lucena, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática diz o seguinte: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Os objetivos dessa lição: identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura, compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura e, por último, conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está em Romanos, no capítulo 1, versículos 18 ao 25. Acompanhe conosco. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a quarta lição com o tema Quando a criatura vale mais que o Criador. E na semana passada nós estivemos estudando a lição de número 3 com o título O Perigo do Ensino Progressista, e baseado no livro, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 9, nós estivemos discorrendo ali e aprendendo em cima de 3 objetivos, aprendendo a elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo. Aprendemos também a explicar as principais teorias progressistas e bem como com suas devidas refutações e aplicar os elementos que refutam o
ensino ou pensamento progressista. Esta semana nós estamos com a lição 4 e o texto base da nossa lição é Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. Aliás, lembrando ao professor que na lição de número 2 nós estivemos estudando Romanos capítulo 3. Ali nós trouxemos a sugestão ao professor para que o professor pudesse fazer uma reflexão entre Romanos 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, e observe que a lição desta semana está baseada em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. Então é importante que o professor, se tiver um comentário bíblico em casa, você possa se debruçar sobre este capítulo. Este capítulo é de fundamental importância para o desenvolvimento da lição desta semana. É claro que a lição desta semana está também trazendo um conteúdo histórico, cultural, que nós estaremos abordando e procurando facilitar ainda mais para você, professor, que nos acompanha no programa Escola Bíblica Dominical. Mas não esqueça que a lição é uma lição bíblica, é uma lição que ainda haja abordagens no seu contexto histórico, cultural, social, mas o texto bíblico é o fundamento, é a base que deve ser explorada com mais tempo na sua classe de escola dominical. Mas antes de iniciarmos o comentário desta lição, nós queremos indicar aqui aos irmãos 3 livros que são também importantes. Observe que nós, todos os programas, estamos trazendo aqui sugestões bibliográficas para que você, professor, possa adquirir e estar aí fazendo crescer a sua biblioteca. É importante que todo professor tenha pelo menos uma biblioteca básica onde ele possa consultar quando estiver estudando a sua lição de escola dominical. Claro, nada substitui a oração, é importante que o professor ore e ore e ore. Mas é importante também que o professor também pesquise, porque Paulo diz, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E dedicação envolve o momento de adoração, o momento de oração, mas o momento também de pesquisa e de leitura, que o professor da escola dominical ele tem que se debruçar sobre o texto, tem que se debruçar sobre a lição, tem que estudar para que possa dar um conteúdo ou possa ministrar um excelente conteúdo na sala de escola dominical. E nós queremos apresentar aqui 3 livros. O primeiro livro, aqui nós temos Contra a Correnteza. É um livro que vai mostrar as bases do relativismo moral, social e espiritual, que não é algo novo. O autor, John Lennox, de uma forma didática, nos apresentará uma sociedade relativista que Daniel enfrentou e como as Escrituras nos mostra como podemos confrontar e vencer tais princípios. Ou seja, esta obra ela vai mostrar de que a época que Daniel vivia, embora do ponto de vista histórico mais distante, mas o contexto era o mesmo. Nós temos uma segunda obra aqui de Stanley Grenz, A Busca da Moral. Neste livro, nesta obra de Stanley Grenz, ele nos lembra a importância de vivermos uma vida fundamentada não na ética situacionista deste século, antes na perspectiva da Palavra de Deus, um livro para desenvolvermos nosso fundamento ético nas Sagradas Escrituras. E nós temos um terceiro livro, que aqui é um comentário bíblico, né, de Grant Osborne, a Carta aos Romanos. Excelente livro, um livraço. Né? Neste livro, ele nos brinda com um comentário expositivo da Carta aos Romanos, sem nenhuma preocupação com a mecânica comum utilizada para interpretar esta carta. Então, são 3 livros que são importantes, professor, que você tenha em sua biblioteca. Se você puder adquirir, entre aqui, neste site aqui, o site da Bereia. Se você mora aqui próximo aqui ao Templo Central, aqui em Recife, você pode procurar ali a livraria Bereia, próxima ao Templo Central, que com certeza você vai ter um atendimento VIP. Chegue lá e diga assim, olha,
eu escutei a divulgação deste livro no programa da Escola Bíblica Dominical e quero meu desconto. Com toda certeza você vai ter um desconto especial. Evangelista Alessandro, a lição hoje, quando a criatura vale mais que o Criador. E o texto de Romanos, capítulo 1, para esta lição de hoje, ele é de fundamental importância. Perfeito, pastor. E é por isso que nós amamos tanto a Bíblia, porque a Bíblia ela é um livro antigo, mas atual ao mesmo tempo, não é? Ela não se envelhece. Quando olhamos para o texto que Paulo escreve aos Romanos, nós vamos identificar características da geração que estamos vivendo aqui e que certamente será comentado no decorrer desse estudo, quero dizer, dessa lição. Enquanto o senhor estava apresentando essas obras, eu estava lembrando de que essas obras, elas, de certa forma, vão valorar muito o estudo e o professor deve investir, porque aqui nós temos comentário bíblico, cultural, histórico, mas, sobretudo, não deixar de ler prioritariamente esse capítulo, pastor, se possível, mais de uma vez. Porque nesse capítulo, em especial, a partir do versículo de 18 em diante, nós vamos ver Paulo acentuando características da geração que estamos aqui, que inverteu os valores na realidade. Colocou Deus em segundo lugar e o homem em primeiro. Deu a primazia à criatura no lugar do Criador. Então, como o senhor falou, pastor, eu penso que essa lição, inclusive, quer dizer, esse capítulo é fundamental. Como eu falei, aspectos da idolatria ou da auto-idolatria, aspectos da desvalorização ou descentralização da fé em relação à pessoa de Deus estão estampados aqui. E eu acredito que no decorrer dessa lição nós vamos certamente ser muito enriquecidos. E uma outra coisa que é preciso pontuar também é que o professor deve ler o capítulo, se possível até em outras versões, né, para facilitar exatamente a compreensão. Isso, pastor, isso facilita bastante. Hoje nós temos em língua portuguesa quase 20 traduções diferentes. É uma riqueza, porque há anos passados, há décadas, nossos pais não tinham esse privilégio, né? E talvez alguém pode dizer assim, mas eu não tenho condições de comprar 20 tipos de bíblias com traduções diferentes. Você hoje é um aplicativo simples, de qualquer plataforma da internet aí, gratuitamente, você tem como baixar e ter acesso de forma simultânea a diversas traduções que, como o senhor falou, pastor, facilitam o entendimento. Haja vista que alguns tipos de traduções, como a corrigida, a equivalência que é utilizada é um método mais rústico, vamos assim dizer. Então, existem até palavras um pouco mais de pouco acesso. Mas, graças a Deus, temos aí essa facilidade de estudar a Bíblia em vários tipos de traduções diferentes e, com isso, abrindo as portas para um melhor entendimento. Inclusive, evangelista Lucena, o autor desta lição, nós não vamos antecipar conteúdo, mas só para, já que estamos falando aqui de versões e traduções, o autor desta lição, no terceiro tópico da lição, lá no subtópico 3, ele vai citar duas versões, né, duas traduções, que é a NVI e a NAA. Então, às vezes o professor diz assim, não, olha, eu quero comprar uma Bíblia de estudo. É importante comprar uma Bíblia de estudo. Mas, às vezes, compra uma Bíblia de estudo, a mesma Bíblia, ou várias Bíblias de estudo com a mesma tradução. Por exemplo, a tradução corrigida ou a tradução atualizada. É importante que o professor, pelo menos, além da corrigida, né, por exemplo, aqui no programa da escola, o texto base que eu uso é a NAA, né, que é o segundo texto aprovado pela nossa convenção para utilização. Os irmãos estão na corrigida, a vez por outra trazem outras traduções, mas é importante que o professor tenha uma NTLH, ou a nova tradução da linguagem de hoje, ou como o autor colocou aqui, NVI, nova versão internacional, ou a NAA, que é o que nós estamos utilizando, que é nova Almeida atualizada. Pois não, pastor. Acessando essas traduções, como já bem anteciparam tanto o senhor como o evangelista Alessandro, vai facilitar, principalmente por conta do teor teológico que essa carta aos Romanos ela possui. É uma das preciosas epístolas, né, escritas pelo apóstolo Paulo, e é necessário o professor se desdobrar tanto essas versões que já são citadas pela lição, e há uma outra que volta e meia nós utilizamos também, que tem sido muito utilizada recentemente, que é a NVT, isso, né? A nova versão transformadora, que tem auxiliado e muito, além dessas que já são tradicionais, como a NVI, a NTLH, que já é bem popularizada, a NAA principalmente, mas temos também essa NVT. E entendendo, claro,
que na medida que a gente vai comparando texto a texto, traduções a traduções, facilitará, principalmente por como geralmente a lição da CPAD utiliza a versão, via de regra, até na leitura bíblica em classe, que é a versão corrigida. Então, fazendo esse comparativo vai facilitar, primeiro por conta da natureza da carta de Paulo, que é muito teológica, e isso dispensa comentário, como também pelo fato de se utilizar a versão corrigida, essa metodologia que o evangelista Alessandro fez menção, que é muito culta, palavras que às vezes não são tão usuais no nosso dia a dia. E essas traduções facilitarão com toda certeza, não só para o professor, mas também principalmente para o aluno. Irmão Jonas, o contexto da nossa lição hoje vai falar sobre idolatria e autolatria. Eu queria pedir a tela aí, por favor. Nós temos aí o texto de a idolatria e a depravação da humanidade, o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 20 e 21. Queria que o senhor pudesse ler e comentar com a gente rapidamente. Romanos capítulo 1, pois não, pastor? Romanos capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 21, indo também até o versículo 22 a 23 também, que é comentado. Mas pelo menos essa porção que está na tela. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. É uma coisa interessante a destacar nesses versículos, que vai ser comentado posteriormente também, são duas coisas. O homem peca por livre e espontânea vontade. É a primeira coisa. O homem tem conhecimento acerca de Deus. Deus dá testemunho acerca da sua própria existência. Diz a divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram justamente como Deus. Antes, os versículos embaixo diz, em seus corações se tornaram, não foi Deus que tornou esse homem insensato, nem tampouco obscureceu o coração dele, mas é consequência de uma decisão que foi tomada lá no Jardim do Éden e posteriormente essa natureza pecaminosa vai sendo mais acentuada pelas próprias decisões humanas. E aí esse texto, irmão Jonas, aponta uma outra coisa, que é a revelação geral, né? Revelação geral, que Deus se revelando na natureza e deixando claro de que as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, com seu eterno poder, sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Ou seja, evangelista Alessandro, não há desculpa alguma de homem nenhum na face da terra de dizer que nunca conheceu a Deus. Que aí, é claro, nós estamos falando da revelação geral, que é aquela revelação em que Deus se revela por meio da sua natureza, e nessa revelação, Paulo diz assim, todos têm conhecimento de que ele existe, e por isso ninguém fica desculpável diante dele, porque a criação revela o seu poder, a sua divindade, e ele dizia, e se entendem, claramente se veem nas coisas que são criadas. Então, não existe nenhum homem que seja desculpável diante de Deus. Perfeito, pastor. Apesar de Deus ser um ser transcendente, ou seja, estar acima da sua criatura e bem distante dela, ele também é imanente, ele está entre a sua criação. É por isso que o salmista, no Salmos de número 19, a partir do verso 1 em diante, ele diz isso, que a criação de Deus proclama a cada dia de que ele existe. Se lermos esses salmos com cuidado, vamos perceber de que o salmista, a intenção dele ali é dizer, olha, Deus, apesar de ser abscondido, ou seja, está em um lugar onde eu não consigo ir, ele se autorrevelou. E essa sua autorrevelação, dentro de uma medida, claro, humana, se eu posso assim dizer, porque Deus não se revelou plenamente, mas parcialmente, inclusive pelas Escrituras, porque nós sabemos de que a criação proclama a glória de Deus, como diz o salmista. E uma noite faz alusão à noite, e um dia faz alusão a outro dia, sem palavras, diz o texto. Mas ali está claro de que Deus existe. Tanto é de que o Salmo coaduna-se, o Paulo coaduna-se com Salmos, quando ele diz que por isso os homens são indesculpáveis. E aqui a gente vai entrar na questão da tradução, pastor,
porque aqui o texto fala sobre a expressão, eles estão para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis é a mesma coisa que indesculpável, né? Isso, perfeito. Então, a criação mostra que existe um ser soberano e por isso o homem ele é indesculpável. Apesar de Deus se revelar pela sua criação e pela sua revelação especial, que a revelação especial escrita é a Bíblia, a revelação especial encarnada foi o seu Filho, mesmo assim ele continua obscuro, entre aspas, ou seja, ele não pode ser conhecido plenamente. Mas aquilo que nós precisamos conhecer de Deus, nós já temos, pastor. Perfeito. Então o homem não tem como fugir dessa realidade. Então por isso que a idolatria, me permita usar aqui o texto da lição, ela é também indesculpável. Porque o homem tem prova suficiente de quem é o verdadeiro Criador. Então, se ele inclina para adorar qualquer outro ser ou criatura, ele quebra esse princípio bíblico de que só Deus é dado a honra e também só a ele é dado a majestade e só ele deve ser adorado. E o senhor falando sobre a revelação de Deus, há um texto de Romanos capítulo 1, versículo 19, diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus, estou lendo na NAA, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, evangelista Lucena, Deus, primeiro a iniciativa da revelação foi de Deus, veja, porque Deus lhe manifestou, o conhecimento que eles têm de Deus tem porque Deus tomou a iniciativa de se revelar, mas veja o que Paulo diz, porque o que de Deus se pôde conhecer, ou seja, mesmo esse conhecimento é um conhecimento limitado, dentro daquilo que Deus se deixou conhecer. E aí é uma frase que eu acho bem interessante, que diz assim: tudo que a Bíblia diz que Deus é, mas nem tudo que Deus é, a Bíblia diz, porque Deus é infinitamente mais do que aquilo que a Bíblia diz. Então a gente percebe no texto sagrado que essa revelação geral está escrita na natureza, ninguém pode se desculpar. O Deus que toma a iniciativa de se revelar, se revela, traz esse conhecimento à humanidade e, em decorrência disso, não existe homem algum capaz de se desculpar diante dele. Perfeitamente, pastor. E isso é considerado algo muito importante a ser entendido, porque o propósito de Paulo nessa carta é falar, sobretudo, da realidade pecaminosa do homem e, consequentemente, o que Deus em Cristo fez para resgatar, não é? O que ele vai falar sobre a justificação pela fé. E ele tratando já a princípio dessa revelação geral, ele já mostra que, mesmo sendo uma revelação limitada em relação ao que Deus representa, é infinitamente mais, claro, dentro da limitação humana, mas isso já responsabiliza o homem de entender, não é, qual deve ser sua conduta em relação àquilo que Deus se revelou. O que ele está preparando, claro, para o discurso que vai ser desenvolvido no decorrer da epístola, ora, é como se ele estivesse dizendo, se Deus, em sua revelação geral, já responsabiliza o ser humano quanto à sua atitude em relação ao que Deus fez ser conhecido, imagine como é que será a prestação de contas, entendendo de que Deus, além de se revelar de forma geral, ele revela-se de forma específica através de seu Filho. E ele vai dizer de que essa responsabilidade se estreita ainda mais, isso tanto para os judeus, o que ele também se reporta com mais vigor, mostrando de que o fato de Deus ter se revelado especificamente, a princípio, para os judeus e dos judeus alcançar todos, isso alcançando os gentios, então ele parte do geral para o particular. Ora, se no geral já é responsabilidade o homem se comportar da maneira adequada, mas ainda em relação ao que Deus revelou de forma muito específica através do seu Filho. Então, Paulo passa desse argumento, já mostrando que, embora a revelação seja geral, mas é suficiente para o homem entender qual deve ser seu comportamento, sua conduta. O que ele vai dizer aqui é que o homem não corresponde. E há quem diga, me parece, pastor, me corrijam se eu estiver errado, que Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, ele está escrevendo de Corinto, né? E parece que, ao ver aquele contexto, uma vez que Corinto era um símbolo de depravação, de conduta imoral da realidade humana de seus dias, então ele vai traçar, particularmente, a conduta de pessoas que estavam totalmente fora do projeto de Deus. E o principal versículo é o versículo de número 23 e o versículo 25, ele diz assim: e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E no versículo 25 ele diz: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira,
e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, irmão Jonas, eu queria chamar a próxima tela. Próxima tela, definições das palavras idolatria e autolatria. Eu queria que o senhor lesse e pudesse comentar. Idolatria, pastor, do dicionário de Roage define idolatria como sendo culto que se presta a ídolos. O termo deriva-se do grego eidololatreia. Teologicamente, a idolatria pode ser considerada também o amor excessivo por alguma pessoa ou objeto. O amor este que suplanta o amor que se deve devotar, voluntário, incondicional e amorosamente ao único e verdadeiro Deus. Tem um texto que talvez resuma tudo isso de maneira bem fácil para o professor que está nos assistindo, que é justamente de Keller. Ele diz o seguinte: o que é ídolo? Ele pergunta: qualquer coisa mais importante do que Deus para você, que domina o seu coração ou a sua imaginação. Quer dizer, o ídolo pode ser qualquer coisa. A gente não pode somente se limitar a uma questão de estatueta. Pode ser um carro, pode ser um filho, pode ser um emprego, pode ser um título, pode ser qualquer coisa que venha suplantar esse amor que a pessoa tenha justamente por Deus. Consequentemente, a idolatria também é irmã gêmea de outro termo, que se chama autolatria, que é o termo que vai aparecer agora. A palavra autolatria é formada por dois vocábulos gregos, autos, que significa a si mesmo, e latria, que quer dizer adoração. Logo, autolatria significa adoração a si próprio. Esse tipo de idolatria também é conhecido como sendo egolatria. Encontramos alguns exemplos na Bíblia, tais como Lúcifer e o próprio rei Nabucodonosor. E nessa imagem que está aparecendo aí, que é uma imagem já moderna, vamos dizer assim, que faz referência justamente a Narciso, que segundo a mitologia grega, Narciso era um dos homens mais bonitos que existia, e quando chegou junto à fonte d'água, quando ele se viu, ele simplesmente se admirou tanto que morreu de sede e de fome, admirando sua bela imagem. É a partir daí que nasce a palavra narcisismo, é a partir daí também que vai se reforçar o conceito de idolatria, de autolatria e também de egolatria, que essas palavras têm a origem praticamente simultânea, justamente por causa desse tipo, dessa lenda grega que existiu na época, que é o problema de hoje, né? Que é o problema da selfie. A pessoa passa a se idolatrar mesmo, né? Se ver. E os ídolos hoje são modernos, né? Você tem as redes sociais, que a rede social por si só não é problema nenhum, não é nem de Deus nem do diabo, é um instrumento que viabiliza a vida em sociedade. Entretanto, quando se começa a utilizar essa rede social para massagear o ego narcisista, né? Tem pessoas que não conseguem ficar tranquilas e às vezes entram até em depressão quando postam uma coisa e ninguém dá o like. Tem que dar o like para a pessoa se sentir melhor, tem que dar o like, tem que comentar, porque se não comentar, fica triste, depressivo, porque de fato ninguém ligou para mim. E outros vão no outro sentido, né? Não importa o que eu publicar, o importante é que dê like. Às vezes até cristãos publicando todo tipo de coisa, isso a gente vai comentar, todo tipo de coisa, não importa o que ele está publicando, o importante é que tenha like, que tenha curtida, que comente, porque estamos vivendo uma sociedade de culto à autoimagem, de culto ao corpo, mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a quarta lição que tem como título Quando a criatura vale mais que o Criador. E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma visão panorâmica do livro de Romanos, comentamos ainda Romanos 1, 20 e 22 e trouxemos aqui algumas dicas importantes para que o professor possa preparar a sua lição, possa se qualificar ainda mais para a exposição da lição no dia em que estiver fazendo a apresentação de sua aula. E neste bloco nós vamos comentar agora, evangelista Alessandro, o primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre o desprezo à verdade. No primeiro bloco nós falamos um Deus
que se revela na revelação geral a toda a criação. Salmo 19, eu lembrei agora o texto e é importante que a gente possa ler aqui. Salmo 19, versículos do 1 ao 3, diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nem som. Aí versículo 4 diz: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol. Então, a gente percebe no texto aqui, vai falar sobre a revelação geral, que foi o que nós falamos no bloco anterior. Falamos também que essa revelação geral, Deus também se revela de maneira especial à Escritura e se manifesta no seu Filho. Aí Hebreus 1:1 vai falar sobre isso. E o texto de Romanos, além de apresentar esta revelação de Deus, o Deus que tomou iniciativa, o Deus que se revelou, mas não revelou tudo, o que se pôde conhecer, ele não revelou tudo. Mas mesmo diante desta revelação, o Paulo ele vai nos dizer no livro de Romanos, no capítulo 1 de Romanos, no versículo 19. Veja o que é que o apóstolo Paulo vai nos dizer no capítulo 1 de Romanos, versículo 19, ele vai nos dizer o seguinte: pois o que se pôde conhecer a respeito de Deus é manifesto entre ele, porque Deus lo manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhece desde a criação, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Fala da revelação de Deus. O versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Ou seja, mesmo a humanidade tendo conhecimento de Deus, Deus tendo se revelado de maneira geral, se revelado de maneira especial, mas aqui nós temos, pegando aqui a fala do irmão Jonas no outro bloco, o homem de livre e espontânea vontade decide não querer a Deus, decide inverter, viver a vida de impiedade, viver a vida de injustiça, que é o primeiro tópico, o subtópico da nossa lição. Perfeito, pastor. E quando o senhor fala sobre isso, precisamos voltar um pouquinho sobre a lição que tratou sobre a questão do pecado, na entrada do pecado no mundo. O homem, depois que pecou, tornou-se distante de Deus, destituído de Deus, e depois que ele se distancia de Deus, o que vai entrar aí é tudo aquilo que envolve o pecado, inclusive idolatria, que é o assunto de hoje. Quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, ele diz que a característica desses homens dos últimos dias é justamente essa: pecado, pecado e pecado. Ele fala sobre os últimos dias, não é? Escatos remera. E ele diz que nesses últimos dias as características desses homens são terríveis. No capítulo 2 de 2 Timóteo, do versículo 1 ao versículo 10, 11, Paulo fala ali, pastor, sobre 20 características desse homem pecador, que está distante de Deus, que mesmo Deus tendo se revelado, ele decide ir para cada vez mais distante do Criador. E aqui é onde entra esse primeiro ponto, pastor, da lição, onde fala sobre o desprezo à verdade e trata sobre a impiedade e a injustiça. E aqui existe uma palavra que é a palavra acebeia, no grego. A ideia de injustiça aqui, de estar distante daquilo que é justo, não é? É a ideia do homem viver como se Deus não existisse. Mesmo Deus se revelando, como foi dito aqui através da sua criação e da sua palavra e do seu Filho, o homem decide viver cada vez mais distante do Criador. E há um texto que está lá no livro de Salmos, de número 36, pastor, e o versículo 1, que o salmista trata sobre esta característica, quando ele diz assim: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Isso aqui é a característica desse homem
que está, mesmo com a revelação de Deus ao seu alcance, indo de mal a pior. Judas, quando escreve sua carta, lá no finalzinho, próximo ao Apocalipse, nos versos 14 e 15, Judas também fala sobre isso quando ele diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Aí diz o versículo 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Aí ele diz por quê? Por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, podemos dizer que esse primeiro ponto, o desprezo à verdade de Deus, pastor, está atrelado a essa natureza pecaminosa do homem, não é? Um outro termo que aparece aqui é a expressão adikia, que é de injustiça, a de negação e dik de justiça, não justo. O homem desses últimos tempos, que coloca o Criador no canto e se autocoloca no meio como sendo o Deus que deve ser adorado, ele esquece de que a justiça deve ser praticada, por exemplo. E o contexto da lição de Romanos, como disse o ministro Lucena aqui, quando Paulo escreve a carta aos irmãos que estavam em Roma, ali na Itália antiga, estava falando de uma sociedade totalmente corrompida, pastor. O capítulo 1, que é o capítulo da lição, nos diz, como já foi lido aqui, que os homens trocaram a verdade de Deus. Então, observe, esse desprezo à verdade leva o homem cada vez mais a uma vida de corrupção e uma vida de distanciamento da verdade de Deus. Evangelista Luciano, nós temos o termo aí insensatez humana, né? Aliás, esse primeiro tópico da lição é um tópico que está bem esmiuçado, né? O pastor Douglas esmiuçou bem pedagogicamente, né? Tem muitas referências bíblicas e é importante que o professor ele possa tirar um tempinho maior nesta abordagem aqui, que vai ser a base das demais abordagens que serão feitas no capítulo 2 e capítulo 3. Perfeitamente, pastor, porque esse texto já, por si só, claro, o comentário do pastor Douglas, as informações que ele adiciona são muito importantes, porque vai adquirindo conhecimento e, como é característico da sua escrita, ele escreve muito bem, de forma muito pedagógica, e isso facilita bastante. Mas é importante o professor estar familiarizado, retomando aquela fala inicial, do próprio texto em si. Por exemplo, nesse ponto que trata da insensatez humana, que o pastor Douglas faz questão de pontuar no seu comentário na lição, enquanto o professor Alessandro estava aqui, estava mencionando sobre o texto, eu estava analisando esse texto de Romanos 1 na versão NVT que fiz menção. Se o senhor me permitir, pois não. Daí se justifica o porquê do pastor Douglas fazer menção a essa insensatez. Porque, por exemplo, quando lemos o capítulo 1, versículo 18, na versão NVT, está escrito da seguinte forma: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Na versão corrigida diz que eles detêm, não é? Que detêm a verdade em justiça. Isso já mostra a sua insensatez, porque tendo conhecimento da verdade, ou seja, eles, além de não viverem de acordo com a reta justiça, que foi o que já foi pontuado pelo evangelista Alessandro, eles impedem com que esta verdade seja propagada. E conscientemente, como disse o professor Jonas, porque o versículo 19, na versão NVT, diz: sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina, portanto não tem desculpa alguma. Sim, versículo 21, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Daí se justificar esse ponto, não é, quando ele trata de que a consequência do não reconhecimento é viver uma vida insensata. Porque Deus se declarou, se fez conhecido, deu indícios da sua existência, da sua natureza, da forma como os homens devem se conduzir em relação ao que Deus se revelou, mas estes, mesmo conscientes, e aqui está o ponto-chave, não é? Como disse o professor Jonas, é que conscientemente, eles não estão fazendo sem ter o conhecimento necessário, estão fazendo tendo conhecimento. Eles detêm, impedem com que a verdade se propague e começam a criar ideias tolas, que é o que na lição vai ser desdobrado, não é? Principalmente essa questão da autolatria, que é exatamente oriundo dessa insensatez humana que desconsidera a verdade de Deus. E essa insensatez leva
consequentemente, o culto à criatura, né, irmão Jonas? Ao culto à criatura, e na sequência de versículos, do capítulo 1, do versículo 18 até o 25, para chegar nessa de servirem a própria criatura, é impressionante como as coisas começam a ser mudadas aos poucos, né, até chegar nesse homem para ser adorado. O capítulo 1 e o versículo de número 21, só destacando alguns termos, diz assim: porquanto não tendo conhecido a Deus, não glorificaram. Quer dizer, não glorificaram a Deus. No versículo de número 23, mudaram a glória do Deus incorruptível. E no versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus, sabiam que era verdade, em mentira, e honraram a criatura. Quer dizer, começam abandonando, deixam de reconhecer o próprio Deus, ao ponto de não glorificarem, ao ponto de pegarem a verdade acerca de Deus e mudar, transformar em mentira e honrar agora justamente ao Criador, que é justamente o que a sociedade de hoje está fazendo. Nós não temos sociedade ateia. A sociedade ateia que apareceu, que foi designada ateia foi a Albânia. Ela não levou 10 anos, porque é impossível tirar de dentro do homem a ideia de existência de Deus. Está lá dentro. Aí o homem vive como se Deus não existisse. Esse é o grande problema. Aí o que é que acontece? No lugar de Deus, o homem se coloca nesse lugar e passa agora a autolatria, passa agora a se adorar ali dentro. É o culto, na verdade, da criatura. Onde é que a gente vê isso? No esporte, na literatura, dentro das universidades. Né? Infelizmente, no meio cristão, existem autores, né, que são praticamente seguidos, assim, a se ler mais ele do que ler o próprio texto bíblico, pastor. Então, é consequência desse ser lá de trás que caiu. E é interessante que quando a gente fala sobre a idolatria, né, o culto à criatura, evangelista Alessandro, a gente percebe o leque que se abre, né, dentro da nossa modernidade. Né? O irmão Jonas falou sobre a questão do esporte, né? O esporte, há pessoas que idolatram esportistas, há pessoas que idolatram cantores. Um dia desse eu estava vendo uma imagem de uma determinada celebridade internacional que veio aqui para o Brasil, e as pessoas chegaram uma semana antes, que queriam ficar bem na frente, e os que ficaram na frente do palco ali ficavam numa histeria que parecia que estavam adorando, parecia que estavam se devotando. E isso se dá tanto na literatura, como foi dito pelo irmão Jonas. Claro, quando nós falamos de literatura aqui, quando o irmão Jonas pontuou a questão da universidade, não é um discurso anti-intelectual, não. Nós estamos pontuando dentro do contexto da nossa lição de pessoas que acabam se excedendo com relação ao que o texto está falando por conta da sua natureza e acabam direcionando o culto a uma celebridade, a um autor, às vezes até ao pai, à mãe. O próprio Jesus disse: olha, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E isso vai desde a celebridade, passando por dentro de casa, e às vezes até um objeto, a aquisição de um objeto, que a pessoa às vezes coloca aquilo como um centro da sua devoção e de sua preocupação. Sem sombra de dúvida, pastor. Já foi falado aqui da expressão eidolon, que traz essa ideia. Tudo e qualquer coisa que tome, que suplante o lugar de Deus. E quando a gente vai olhar para a narrativa bíblica, a gente percebe que isso está na raiz da história da humanidade, pastor. Porque no capítulo 3 e o versículo 5 do livro de Gênesis, do Bereshit, do primeiro livro da Bíblia, mostra que a ansiedade por ter, de alguma forma, algo que parecesse com Deus, fez com que o homem caísse. Porque qual foi a proposta de Satanás ali no Éden? Olha, no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. A primazia não vai ser só dele, vai ser sua também. Deus não vai estar sozinho no trono, você também vai estar. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Então essa síndrome, como foi falado aqui do professor Jonas, síndrome do self, de estar em evidência, pastor, está lá em Gênesis. E de Gênesis para cá, a gente só vai ver as coisas aumentando, não é? Foi citado aqui, por exemplo, o Nabucodonosor.
O capítulo inteiro do livro de Daniel, nós vamos ver Nabucodonosor, o capítulo de número 4, né? Os versos de número 29, o verso de número 30, o capítulo 5 também, ele dizendo: a minha glória, a minha Babilônia, o meu poder. Todas as vezes aparece o verbo apontando para ele. E o que é que acontece lá? A queda. Lúcifer também, como foi citado aqui, a ideia de Lúcifer, a síndrome de Lúcifer foi fazer com que ele estivesse em primazia. Então hoje, trazendo para hoje, como o senhor falou nessas personalidades, né? Esses youtubers, por exemplo, está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão colocando-se muitas vezes na frente ou na primazia no lugar de Deus. Vai ser falado aqui nessa lição um pouco mais à frente sobre aspectos do renascentismo para cá, que fez a mesma coisa que o Éden, disse: olha, você não precisa de Deus. Porque a idolatria, pastor, na realidade, é dizer: você não precisa do Criador. Você por si só resolve a sua vida. Você tem a atenção das pessoas, né? E o pior, aqui eu quero entrar, pastor, em um ponto, claro, com muito temor e temor, é quando isso invade o coração de nós, obreiros. Quando alguém se acha o clímax da atenção da igreja. Ele é o cara, desculpa a minha expressão falando assim. Isso aí, pastor, também é um tipo de idolatria, é um tipo de narcisismo, é um tipo também, por que não dizer, infelizmente, de até cegueira espiritual. Porque quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz no capítulo, segunda carta aos Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. E isso essa lição, irmão Sena, é uma lição que ela tem uma abrangência muito grande em todas as áreas, ou qualquer coisa, Verdade. Qualquer desejo, qualquer anseio, se não colocado no seu devido lugar, pode se tornar um objeto de culto, pode entrar dentro dessa mesma conceituação. Mas isso é decorrência de toda essa realidade humana, porque a natureza humana vai destacar que mesmo sendo regenerados, mesmo sendo pecadores regenerados, mas o antigo homem continua existindo dentro de nós, sufocado pelo Espírito, à medida que nós deixamos nos persuadir pelo Espírito Santo. Paulo diz assim: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, de maneira volitiva, eu tenho que decidir que o Espírito vai dominar a minha vida. Mas se do contrário, mesmo nascido de novo, mesmo regenerado, mesmo batizado em águas, mesmo batizado no Espírito Santo, mesmo falando em línguas, mesmo profetizando, mesmo curando e sendo usados diversos dons espirituais, mas se eu não tomar cuidado, eu estarei sujeito a cair nesse mesmo erro. Com certeza, pastor. E me permita dizer aqui, e quem incorre nesse erro, tendo esse conhecimento prático, não é? Sendo um cristão, ora, se uma pessoa, que Paulo diz aqui em Romanos 1, pessoas que não se curvaram diante da existência de Deus, da sua grandeza, e não deram graças, serão punidos devidamente, foram entregues às suas paixões, recebendo o devido juízo. Imagine uma pessoa dita cristã, que, vamos dizer, teve a sua experiência, frequenta a igreja, conhece a palavra na sua praticidade, e por não ter o devido cuidado de entender de que isso está ligado à natureza pecaminosa e o diabo, como agente externo, ele vai só incentivando, aproveitando-se de brechas, isso acarretará um maior juízo, uma vez que a quem mais é dado, diz a Bíblia, mais é cobrado. Nós encontramos no Novo Testamento, tragicamente, por exemplo, uma igreja chamada Laodiceia, que enveredou por esse caminho da autossuficiência, não é? Estavam fundamentados na sua capacidade intelectual, material, e isso fez com que, paulatinamente, a presença do próprio Cristo se ausentasse, o que significa, o que passa a ser um tipo do que pode acontecer com uma pessoa cristã, que se diga servo de Deus, que frequente regularmente os cultos, chore, se emocione, cante os hinos evangélicos, mas que se não blindar o seu coração em humildade, em oração, entendendo aquilo que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se Deus está fazendo, é por conta da graça de Deus, nós precisamos viver nessa total dependência, impedindo de que isso ocorra novamente. Lembrando de que a quem mais é dado,
mais é cobrado. E, infelizmente, hoje, pastor, dentro do meio evangélico, é muito tendencioso isso. Enquanto os senhores estavam falando desse culto à personalidade, o que Paulo vai combater também em Corinto, onde havia o grupinho que só queria seguir Pedro, só queria seguir Apolo, ou outro que só queria seguir Paulo. E há quem diga que o pior de todos é o que dizia que só queria receber a orientação do próprio Cristo e não submeter a nenhuma liderança humana. Paulo vai combater isso. E, por que não dizer em nosso meio, pessoas que às vezes se arrogam serem detentoras dos dons espirituais e terminam sendo ídolos dentro da própria igreja, dentro da realidade cristã. Pessoas que veneram mais a pessoa usada pelos dons do que propriamente a palavra de Deus, submetendo-se ao que está escrito na revelação especial de Deus, que é a sua palavra. Então, essa lição, ela é abrangente e no seu desdobramento prático, todo mundo aqui é alcançado e precisamos, obviamente, como servos de Deus, estar atento a esses detalhes, como disse o professor, e gravei bem a sua frase, é que a idolatria não se limita apenas a estar prostrado diante de uma imagem de escultura, mas tem todo esse desdobramento que é pernicioso tanto quanto a quem não conhece, de forma prática, como disse Paulo, principalmente os que conhecem a palavra serão julgados com maior incisão. E hoje, irmão Jonas, pegando o link aí do irmão Lucena, há muitos adivinhos se passando por profetas, há muitos coachings se passando por pastores. Então, a gente vive nessa sociedade pluralista e que a igreja não está imune a esses tipos de influência, né? O evangelista falou sobre os dons espirituais e isso que a gente vê mais, principalmente em rede social, né? O profeta do Pix, profeta da revelação, e há pessoas que até deixam de congregar, às vezes deixam de estar no culto de doutrina, ouvindo o seu pastor, que traz o alimento sólido, para estar em live, em redes sociais, em busca de profecia. Muitas delas acabam se envolvendo em muitas falácias profetizadas por esses ditos profetas, e em decorrência disso, o que é que ocorre? Muitos deles acabam até se desviando da fé, porque os adivinhos que querem adivinhar a mão, leem a mão, adivinham vida, estão aí soltando profecia, falando, entre aspas, uma língua de fato estranha, e as pessoas estão sendo levadas por quê? Porque não tem aquela sustentação, aquela solidez na vida espiritual, porque muitas vezes não frequenta culto de doutrina, não frequenta escola dominical, não frequenta culto de oração, porque, irmãos, o cristão que frequenta culto de doutrina, frequenta culto de oração, frequenta escola dominical, frequenta os trabalhos da sua igreja, está completamente integrado aos trabalhos da igreja, ele não vai atrás de adivinho que se diz profeta, ele não vai atrás de coaching que se diz pastor, pregador. Ele não precisa que outra pessoa seja usada por Deus para Deus falar com ele. Ele deve ter o seu quarto de oração, ele deve ter o seu altar de oração, ele deve ter a sua devoção com Deus. E em decorrência disso, irmão Jonas, às vezes, há pessoas que nem oram mais por si, dependem da oração dos outros, se desesperam se uma pessoa não orar. Claro, eu não estou dizendo aqui que essa prática da oração de orar uns pelos outros tem que acabar, não, é bíblico. Agora, o que eu não posso é depender só das orações dos outros e não ter minha oração, minha vida devocional. Aí o que é que acontece? Quando eu não tenho minha devoção, quando eu não tenho minha vida com Deus, quando eu não tenho experiência com Deus, os adivinhos, com toda certeza, conseguem nos enganar. E essas pessoas passam a ser o guia, e consequentemente passa a ser um ídolo, e uma característica de todos eles: não usam Bíblia, quando usam são textos tirados fora do contexto, não condenam nenhum tipo de pecado, por isso que também atrai tanta gente. E a mensagem é sempre para massagear o ego, e são mensagens que são triunfalistas. Quer dizer, aonde é que eu posso chamar isso de evangelho? E ainda tem o engodo, que é justamente, como o senhor está falando, pastor, as falsas profecias. E deixam as pessoas tão dependentes de uma criatura ao ponto de dizer assim, eu não preciso orar mais, porque tem alguém que ore por mim. Parece engraçado, mas aconteceu e foi verdade, que teve um desses, bem conhecido nacionalmente, que disse assim, olha, eu não preciso mais expulsar demônio no nome de Jesus. Eu expulso no meu próprio nome.
então já se tornou um Deus pequeno, já se tornou um guia praticamente infalível. Isso é idolatria e, sem medo, eu digo, isso leva para o inferno. Por isso é importante, professor, você enfatizar ao seu aluno que é importante que ele se integre à igreja local. É importante que ele participe dos cultos de doutrina ou instrução, não sei como é chamado aí em sua igreja, porque estamos aí no Brasil inteiro aí pelo YouTube, mas é importante que você esteja participando dos cultos de doutrina, culto de oração, culto da escola bíblica dominical, ciclo de oração, culto público, se envolvendo na campanha evangelizadora, porque o cristão que está integrado à igreja, se envolvendo e junto cresce com o seu outro irmão, se fortalecendo pela palavra e ministração na igreja local, não tem condições ou nunca estes oportunistas terão oportunidade de enganar os nossos irmãos, porque eles estão fundamentados, estão fortalecidos na palavra de Deus. Mas qual foi a revolução do pensamento humano e que movimentos influenciaram a mente do homem moderno? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 4ª lição, que tem como título Quando a criatura vale mais que o Criador. E neste bloco nós ficamos de comentar sobre a revolução do pensamento humano. Eu queria pedir o segundo tópico da nossa lição. Evangelista Alessandro, esse tópico é um tópico um pouco mais histórico, né? Vai trabalhar sobre esses três momentos históricos na história da humanidade, né? A revolução do pensamento humano. E nós temos aí o renascentismo, o humanismo, iluminismo e pós-modernismo. Alguns professores pode ser até que não tenham familiaridade com este assunto e fique, mas pastor, isso aqui eu não lembro mais, estudei há faz tanto tempo. Embora que, claro, o pastor Douglas tenha trazido de maneira bem didática, mas como o programa da Escola Dominical tem essa missão de ainda facilitar ainda mais a leitura e a compreensão do professor com relação à lição da escola, nós queremos chamar a próxima tela. Então, eu queria que o senhor pudesse dar uma lida nessa tela e aí a gente vai chamar as outras telas para a gente começar a comentar sobre isso. Pois bem, pastor, aqui fala sobre a revolução do pensamento humano e temos 3 fases aqui. A primeira é o renascentismo, depois vem o iluminismo e, por fim, o chamado pós-modernismo. Então, vamos para a próxima tela? Pois não. Falando sobre a revolução do pensamento humano, a primeira fase ou etapa seria a Renascença. E o texto diz que é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. E a característica principal desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Então, esse período da Renascença é um movimento intelectual, inclusive o pastor, essa parte aí é o texto da nossa lição, né? Isso. Que vai mostrar que a característica desse período aí, do século XIV e XVI, o foco era profundo racionalismo, ou seja, tudo deveria ter uma explicação racional. Lembrando que o período da Idade Média era o período que se focava na explicação ou na visão teocêntrica, como o próprio escritor aqui da lição traz, e nesse período agora sai do teocêntrico, ou seja, a Bíblia não explica mais nada, só a razão humana passa a determinar tudo que é verdade. Perfeito, pastor. Fazendo um link com a sua fala, desde o primeiro século até a chamada Reforma Protestante, que vai ao século XVI, Deus estava, me permite usar essa expressão, sentado na cadeira do trono, do meio, não é? O teocentrismo, teos ou feocentrismo, Deus, e centrismo de lugar central. As coisas eram olhadas, os homens olhavam para as coisas com os óculos da sua fé, se eu posso assim dizer, da sua religiosidade, da sua convicção do divino, não é? Tudo ou as coisas passavam pelo crivo da crença.
Quando chega nesse período chamado Renascença, que começa aí no século XIV, as coisas mudam. Aí é onde entra o que na teologia, na literatura secular é chamado de antropocentrismo. Sai o teocentrismo e entra o antropocentrismo. O que seria o antropocentrismo? O homem vai ser colocado no centro. E dentro desse antropocentrismo, pastor, surge o que é chamado de racionalismo. É a ideia de que tudo que não passa no crivo da razão deve ser descartado. Por exemplo, milagres. Milagres devem ser descartados. Ressurreição, por exemplo. A razoabilidade ou a razão, o racionalismo diz que é impossível alguém que morreu voltar. Alguém que tem uma doença incurável e de repente essa pessoa tem a cura, foi qualquer coisa menos a fé. Então, esse período chamado de Renascença é onde vai ter essa explosão do que nós chamaríamos, em traduzidas palavras, de secularização da fé. A fé vai ser secularizada. Tudo só pode ser explicado se for à luz da ciência, da razão. Não passou pelo crivo da razão, isso deve ser descartado. E aí é onde o homem, pastor, ele vai tomar, vamos dizer assim, como falamos desde o início dessa lição, o lugar do meio. O homem vai se sentir, digamos assim, o centro do universo, porque ele é o responsável em dar respostas a tudo. E enquanto o senhor estava falando, eu lembrei do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, veja o que é que diz o versículo 2. Paulo falando desses tempos tenebrosos, né, que viriam, esses tempos do fim, ele diz que os homens, porque haverá homens amantes de si mesmo. E aqui a expressão antropos philaustos, antropos, homem, philaustos, amor a si próprio, é o egoísmo, como já foi falado, o próprio hedonismo, o narcisismo. Então essa primeira parte da lição, pastor, trata-se disso. Deus é excluído, o que não for provado pela razão deve ser colocado de lado, e aqui na teologia vai entrar o que a gente chama de teologia liberal, não é o caso de falar sobre isso, mas entra aqui os teólogos liberais que vão dizer, olha, a Bíblia deve ser desmitologizada, aquilo que for de milagre, de algo superior à nossa razão, não é explicado pela razão, então descarta. Aí entra também, pastor, justamente a descredibilização ou tentativa de fazer com que a Bíblia seja desacreditada. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, nós temos aqui a característica do renascentismo. Isso. Nós temos aí, evangelista Lucena, o racionalismo, né? A razão é o centro de tudo, ou seja, aquilo que o homem determina e pensa é o centro da verdade e de tudo que é produzido e de tudo que deve ser vivenciado em sociedade. Nós temos aí o cientificismo, a experiência científica, tudo que que não puder ser provado cientificamente deve ser descartado. Nós temos o individualismo, né? O termo lá, o evangelista citou, né? O homem amante de si mesmo. Nós temos aí o individualismo, direito individual acima do coletivo, e o antropocentrismo, o homem é o centro de tudo. Então, essa tela aqui é importante que o professor puder printar, né? Levar para a sala de aula para poder, assim, de maneira ilustrativa, mostrar isso que está sendo colocado de maneira descritiva aqui no texto. Pois bem, pastor, de fato, é uma forma de situar os alunos, não é, dentro desses termos que, claro, volta e meia aparecem nas literaturas, principalmente na área secular, e é preciso o professor estar atento e, como tem sido feito aqui pelos companheiros, esmiuçar esses significados dessas palavras para ficar bem fácil e acessível, palatável, para que os alunos, ao ouvirem, por exemplo, cada palavra dessa, técnica, não é? Racionalismo, cientificismo, automaticamente já contextualizar. E, sobretudo, que é o recorte que é sempre feito aqui no programa da Escola Bíblica Dominical, trazer a base bíblica, não é? Por exemplo, enquanto o evangelista Alessandro e o senhor estavam falando sobre o que decorre, não é, desse período denominado de renascentismo, é o que Paulo já tinha falado, por exemplo, que na versão da NVT que li, que são ideias tolas, ou seja, o homem à parte de Deus, automaticamente, tendo a capacidade intelectual que é inata ao Deus que criou o homem na capacidade de entender, de pensar, agora, para o seu bel prazer, ele usa essa capacidade, claro, para tentar ainda mais desvirtuar, mudar as verdades de Deus, utilizando-se da ciência, não é? Das ciências sociais, exatamente para que o homem cada vez mais dê passos largos para distante de Deus. E
Lembrando que o maior incentivador disso, não bastasse o homem por natureza, o homem caído, estar distante de Deus, existe um agente externo que é o incentivador, que vai viabilizando, não é? Utilizando-se de pessoas com uma certa capacidade intelectual, poder aquisitivo para nutrir e incentivar o que a história mostra isso de forma muito clara. Vamos para a próxima tela. Aí vamos para o outro tópico, subtópico 2, irmão Jonas, do tópico 2, subtópico 2, humanismo. O senhor poderia ler e já dar uma visão? Característica do humanismo, né? A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. É bem interessante que é uma sequência histórica, né, que está sendo trabalhada. Você tem o renascentismo, aí paralelamente, posteriormente, a gente vai ter aí o humanismo, que é consequência do outro. E na questão do humanismo, a característica principal é justamente quando isso é dito nas artes e na literatura, que o homem é colocado como centro, é a medida de todas as coisas. A religião, ela não é. A religião, ela é desprezada no sentido de dizer, ela não consegue explicar tudo. Mas a razão, por sua vez, aqui está em alta evidência, como sendo aquela que pode dar todas as explicações. Então, o que é que na literatura vai aparecer? O homem vai estar no centro desse ciclo, porque a imagem está pequena, está muito grande e o ciclo não ficou visível aí dentro, que era a representação clara. Então, ora, se o homem é a medida de todas as coisas, e nesse período humanista, entre os filósofos, se dizia uma coisa interessante, diz, olha, o homem é criação de Deus, então não está se negando a existência do Criador. O homem é criação de Deus. No entanto, essa criatura, ela pode medir todas as coisas. Então, muda-se o foco daquilo que já vem sendo trabalhado há bastante aqui no programa. Deus é tirado do trono e a criatura fica no lugar, dando as regras daquilo do que é ética e moral. Foi citada aqui a Itália, né, de maneira geral, mas algumas cidades da Itália vão se destacar, principalmente da literatura. A cidade de Florença, a cidade de Veneza, por exemplo, se destaca, e principalmente a cidade de Gênova. Na cidade de Gênova tinha uma placa que dizia assim, vê Gênova e morrer. Porque depois que você vê Gênova, não existe coisa mais admirável no mundo para que você possa ver. Então, por aí já dá para você ter uma ideia de como o humanismo era forte justamente nessas cidades. É o ponto que a população dizia assim, nós podemos definir o que é certo e o que é errado. Quando isso for lá para a pós-modernidade, isso vai ficar muito mais evidente ainda. Principalmente, quando diga Bauman, né, que ele é o que mais se destaca. É o que mais se destaca, mas na verdade, né, Ulrich Beck é o que vai dar realmente esse nome de pós-modernidade, que ele diz assim, a modernidade não acabou. O que nós temos é uma segunda modernidade. E o senhor falando aí, vou chamar a próxima tela. Estamos falando do iluminismo, que é a base do pós-modernismo. O senhor poderia ler e comentar? Pronto, a revolução do pensamento humano, o iluminismo, quer dizer, dentro de uma visão assim mais geral, né, para que o professor entenda, qual é a base realmente do iluminismo chamado século das luzes, né? Por que século das luzes? Porque a Igreja Católica que tinha na época ofuscou, na verdade, toda a ciência. Então, assim, nesse momento que esses pensadores, principalmente de Gênova, chegavam para clarear, a razão trazia a luz sobre todo o conhecimento, conhecido como século das luzes, aí o resumo disso tudinho está aí. O homem era entendido como sendo o senhor seu próprio destino, não mais a igreja. A escritura, como foi falado aqui pelo evangelista Alessandro, vai ser desprezada, deixada de lado. A igreja era entendida como algo dispensável. Quer dizer, ela existe, mas ela não é essencial. Ela agora é um elemento dispensável. Ela pode ser colocada do lado, porque quem define o nosso rumo somos nós mesmos. Próxima tela. Já que o senhor falou ainda na pós-modernidade, encerra aí o pensamento da pós-modernidade. Existem alguns marcadores, né, dentro da história, né? Alguns marcadores que é bem interessante. Passa o Império Romano, entra o Império Bizantino. Sai do Império Bizantino, entra o Império Otomano. Com a conquista da Bastilha, que é o que vai anteceder, na verdade, a Revolução Francesa, entra isso que a gente chama de idade contemporânea. Só que tem um conceito que é mais sociológico do que histórico, que é justamente esse conceito de pós-modernidade, que foi criado por Ulrich Beck e juntamente com Bauman, né, que Bauman é que vai mais se destacar. Ele diz, olha, após a queda de Berlim, por isso está ali no século XX, que esse termo só vai se fincar mesmo dentro do mundo acadêmico depois que o muro de Berlim cai.
Aí, com a queda do Muro de Berlim, isso aqui é o marco inicial, que daqui para frente nós temos uma sociedade onde os valores não são mais sólidos. Aí tem um conceito de homem lá atrás. O conceito de homem era íntegro, mas agora o conceito de homem agora ele é fragmentado. Quer dizer, o homem pode ser qualquer coisa que ele quiser. Então, os valores são líquidos, eles se adaptam às nossas necessidades. Então, veja que é a sociologia dizendo que os valores passaram a ser, vai depender daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, daquilo que eu imagino. Então, não tem mais Bíblia como sendo referência, né? É bom deixar claro, eles, né? Porque a igreja sempre vai ter as Escrituras Sagradas como sendo absoluta, porque ela é indestrutível e é a fiel palavra de Deus. Vamos para a próxima tela. Tipos de auto-idolatria. Idolatria da autoimagem, idolatria no coração, idolatria sexual. Evangelista Alessandro, o nosso tempo já está correndo, já está quase se findando. O que é que a gente pode comentar nesse tópico, que aí praticamente é a aplicação de todo esse bojo do primeiro e do segundo tópico, e aqui nós temos a aplicação. O que é que a gente pode orientar o professor? Pastor, de certa forma, esse tópico ele já foi até comentado no início do programa, porque nós já falamos o conceito de autoimagem, já foi falado aqui sobre a síndrome do self, a necessidade das pessoas estarem em evidências, tendo seus likes, seus seguidores. Então, eu penso que, de alguma maneira, o professor já recebeu essa informação. Seria interessante, de repente, voltar, olhar nesse ponto, porque aqui o pastor Douglas vai falar do hedonismo, das características que estão elencadas ali no capítulo 3 do segundo livro de Timóteo, da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. Então, eu penso que esse ponto já foi, de forma muito clara, estabelecido, pastor. A idolatria no coração está ligada ao de cima, de alguma forma, não é? Porque a nossa lição vai dizer o seguinte: o coração se refere às emoções, à vontade e ao centro da personalidade. E aqui é citado os textos onde Paulo, no capítulo 9 de Romanos, por exemplo, e o capítulo 10, vai condenar essa questão do homem ser colocado no centro de todas as coisas. A idolatria sexual eu vou, claro, deixar para ser comentado pelos companheiros, mas só um adendo, pastor, quando o professor Jonas estava falando sobre o ponto anterior, é uma coisa que me veio na mente. Tudo isso do iluminismo, o antropocentrismo, abre uma porta para os nossos dias hoje, para o professor que está nos assistindo, que é o que chamamos de ética situacional. Dentro da teologia a minha ética pode ser diferente da sua, dentro da visão destes homens. É o que eles chamam de relativismo moral. A Bíblia diz, por exemplo, é pecado abortar. Está na Bíblia. Aí aqui na pós-modernidade o homem como centro diz não. É pecado para você, para mim não, porque a Bíblia é um livro comum, é um livro apenas histórico. É pecado adulterar, na minha visão bíblica. Aí quem está dentro dessa visão vai dizer não, isso aí é para você, para mim não. E infelizmente a gente tem visto pessoas que estão sendo idolatradas, pastor, só para finalizar aqui meu ponto de vista, que eu acho que isso é bom para finalizar o que já foi exposto de forma muito boa. Existem pessoas que estão sendo idolatradas porque elas estão dizendo o que as pessoas querem ouvir. Sobre a questão da ética, eu estou me referindo, ética no sentido situacional. Então, pastor, esses dois pontos, pelo menos a autoimagem e a idolatria do coração, estão correlacionadas. Fica aí o último ponto, que é a idolatria sexual, que seria chamada de sexolatria. E o senhor falou, ministro, de pessoas que estão buscando aqueles que digam aquilo que elas querem ouvir. Aí eu lembrei de um texto do apóstolo Paulo, a carta a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, evangelista Lucena, a situação que nós estamos vivendo hoje, as pessoas, elas não querem, as pessoas que vivem essa ética situacionista ou situacional, elas não estão preocupadas com aquilo que a Bíblia diz. Ao contrário, a Bíblia é um livro incômodo, por isso que tanta gente fala que a Bíblia tem que ser reescrita, a Bíblia tem que ser destruída, tem que ser queimada,
Mas aí, porque Paulo diz, olha, isso é uma característica dos últimos tempos. Eles só ouvirão aquilo que eles querem ouvir. Como a Bíblia não nos dá aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, então a Bíblia é o primeiro objeto que deve ser destruído, que deve ser tirado do caminho, porque ela não só revela o Deus que se revelou de maneira especial, mas também revela a sua palavra que condena o pecado. Perfeitamente, pastor. E o que é lamentável é que essa atitude, ela é descrita na Bíblia, isso tanto no Antigo Testamento como também no Novo. Pessoas que reuniam para si, isso é visto no período histórico da nação de Israel, onde periodicamente reis descomprometidos com a verdade de Deus, com a ética do reino de Deus, com a palavra do Senhor, juntava para si, por exemplo, pessoas que falavam aquilo que lhe agradava. Entre esses, nós podemos citar Acabe, por exemplo, que era comum ter os seus profetas prediletos. No Novo Testamento, Paulo faz menção dessa realidade, apontando para os nossos dias também. Paulo fala de seus dias, já prevendo, vendo o que está acontecendo com mais vigor em nossa geração. Pessoas que, apesar de ditas cristãs, que aí onde é que está o mais lamentável, uma coisa é uma pessoa que está, de forma clara, comprometida com o pecado. Essa pessoa, a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Não se espera coisa boa de quem está comprometido com o reino das trevas. Mas o que é lamentável são pessoas que também ditas como cristãs, mas só querem ouvir aquilo que agrada, porque aprendeu, ele se adequou a essa sociedade líquida e tomou a forma do mundo que Paulo condena em Romanos 12, versículo 2. Essa passagem que o senhor leu, de 2 Timóteo 4 e 3, me permita lê-la novamente, na nova versão transformadora, que ainda traz de forma mais aclarada. Na versão NVT diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Aí o verso seguinte, que é o verso 4, diz assim: rejeitarão a verdade, o que Paulo disse em Romanos 1, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos, porque é mais palatável, é mais agradável, não vai confrontar a sua vida de pecado, as suas predileções pessoais, os seus próprios desejos, que não tem nada a ver aqui com desejos naturais do ser humano, mas desejos carnais, pessoas cujas vidas são regidas pelas suas próprias concupiscências, que é a expressão que é utilizada na versão corrigida. E o mais trágico de tudo isso, irmão Jonas, é que, por exemplo, quando nós olhamos essa descrição e olhamos para o mundo, para uma pessoa não regenerada, é mais fácil compreender, né? Porque o próprio Jesus disse que aquele que está nas trevas não quer vir para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Mas quando isso, como já falou o evangelista aqui, ele adentra o seio cristão, onde pregadores, coachings se passam por líderes espirituais, onde adivinhos se passam por profetas, apenas massageando o ego das pessoas, prometendo coisas em nome de Deus, falando apenas daquilo que as pessoas querem ouvir, mas não a palavra de Deus. Então, são pessoas que às vezes chegam, quando vão para esses lugares onde estes mestres estão, saem de lá cheios, né, insuflados, porque teve seu ego massageado, mas quando vai para a realidade do dia a dia, todo aquele ar vai embora, porque ele se depara com a realidade, porque só a palavra de Deus é capaz de trazer o verdadeiro sustento, consolo e fortalecimento para viver nessa vida, para viver neste mundo tenebroso. E, infelizmente, pastor, tem pessoas no meio cristão que descobrem isso muitas vezes muito tarde, né? Depois de sofrer muito, depois de passar muito problema, de ter muito trauma na vida, porque se esqueceu de uma coisa básica, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é a verdade absoluta. Não adianta querer mudar os valores. Se lá fora é líquido, né? Vamos usar esse termo, se lá fora se molda as preferências das pessoas, mas a igreja não. A igreja tem uma base sólida e a base dela é a palavra de Deus, é a natureza da igreja. Uma vez eu vi um determinado personagem dizer assim: mas por que a igreja se coloca contra determinadas coisas? Eu disse: primeiro, não é uma questão política, primeiro é uma questão de natureza. A natureza da igreja não permite essas coisas, é por isso que ela não se cala perante o adultério, perante a prostituição, perante a idolatria,
porque a natureza dela não suporta essa coisa. E outra, falando dessa natureza, essa natureza que é respaldada pelo texto bíblico, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acho um versículo que cai muito bem, é João capítulo 17, versículo 17. Santificam na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. Então, o professor da Escola Dominical tem que deixar isso muito bem claro. A Bíblia tem valores absolutos e inegociáveis. Querido professor, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Prepare sua aula, ore, se dedique, leia o texto bíblico e tenha uma boa aula em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Evangelista Alessandro, o Senhor nos dá a honra. Pois não, pastor, vamos orar. Pai querido, queremos louvar o teu nome, Senhor, por tudo aquilo que aprendemos à luz da tua palavra e pela revelação do teu Espírito Santo para melhor ensinarmos na escola bíblica dominical. Continua com as tuas mãos estendidas, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo, para que, assim como João Batista, em meio a uma geração totalmente depravada e corrompida, ele não teve temor, Deus, de pregar a tua palavra, mesmo que isso custe-nos, ó Deus, até a própria vida. Nos dá condições para sermos testemunhas e arautos do teu evangelho. Abençoa cada professor, cada dirigente de escola, cada supervisão, Senhor, que estará ensinando esta lição. Abençoa também, ó Deus, a tua igreja, para que a mesma continue sendo, Senhor, um pendão real, podendo ser, assim, um arauto do teu reino. Veja, Senhor, a Rede Brasil, continua abençoando esse veículo de comunicação para que milhares, centenas de pessoas sejam alcançadas. Abençoa também o teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, juntamente com sua família, bem como toda a diretoria da igreja e a mesa da convenção aqui no estado de Pernambuco e também a superintendência das escolas. Isso nós te pedimos, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a 4ª lição com o tema Quando a criatura vale mais que o Criador. Na próxima semana veremos a 5ª lição com o título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.